Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Eu espero que sim. Como estão as aulas na plataforma? Um pouco diferente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às respostas, aos conteúdos, coloca uma observação antes de responder qualquer questão, que aí a Pro vai ver e vai te responder também no feedback, tá bom? Eu vou falar referente àquela sua pergunta, tal, e aí você vai conseguir conversar comigo. Então a plataforma vai ser o nosso canal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre narração em primeira pessoa lá do módulo 10. Nós vamos ver quais são as características do foco narrativo em primeira pessoa. Para isso, o livro Ângulo escolheu Menino de Engenho, de José Lins do Rego, um paraibano porreta que escreveu sobre um menino que viveu uma tragédia na família dele e soube superar muito bem, tá? Então vamos lá. Também é disponível em filme. Essa é a capa do livro, do lado esquerdo em amarelo e do lado direito é do filme, tá? Então o que é o foco narrativo? Existem dois tipos, nós já havíamos falado lá no módulo 7, em fábulas. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá, tá? Só que aqui nós vamos trabalhar só o de primeira pessoa. Então, nosso foco agora, do foco narrativo, é primeira pessoa. O que é? O narrador é uma personagem. E há pronomes indicando essa posição na própria narração. Quais pronomes? Eu, meu, minha, nós, nosso, entre outros. Todos aqueles que indicam que eu estou junto, tá? Porém, não é considerado foco narrativo em primeira pessoa se esses pronomes estiverem somente nas falas das personagens. Porque o narrador de terceira pessoa também consegue ouvir a fala das personagens e ele só transcreve. Agora, o narrador em primeira pessoa, ele ouve o que os outros falam, ele transcreve a fala dele e dos outros e também conta a história, porque ele estava junto, tá? Então, conclusão. Procure os pronomes indicadores de foco narrativo na narração, não nas falas das personagens, e aí vai dar tudo certo. Então, procure alguma coisa assim, estava caminhando na Avenida Paulista, de repente, então é você que está contando. Quem estava caminhando? Você. Eu estava caminhando, então seria um texto de foco narrativo em primeira pessoa. O texto que você vai ler pertence ao romance Menino de Engenho, do escritor paraibano José Lins do Rego. Nesse livro, Carlos, personagem principal, conta as recordações da sua infância. Tendo vivido uma tragédia familiar, o pai havia assassinado a esposa, a mãe de Carlos. O menino fora levado para o engenho Santa Rosa de seu avô materno aos 4 anos. Nos primeiros tempos, ele ainda tinha a proteção e o carinho de uma tia, que lhe fazia as vezes da mãe. Porém, ela se casou e partiu. A educação do menino ficou tão descuidada e o Carlinhos cresceu solto entre a criançada e os empregados no engenho, aprendendo com eles as coisas boas e ruins da vida. No final, por decisão do avô, Carlinhos foi colocado em um colégio interno para receber uma educação formal e corrigir os maus costumes adquiridos na vida livre do engenho. Imagine esse menino solto na vida, de repente se vê preso num colégio interno. Aí já é outra história para um outro livro, que são as recordações do colégio, que são contadas no livro Doidinho. A história se passa, essa que nós vamos ver agora, do Menino de Engenho, no começo do século XX. Nessa época, o cinema estava ainda começando e a televisão não existia. As pessoas, sobretudo as que viviam nas cidades do interior, alimentavam a fantasia principalmente com narrações orais ou escritas. Era uma bela tradição. À noite, todos se reuniam para ouvir histórias. Contar ou ler era uma arte. Havia os bons contadores que recontavam histórias do folclore, contos de fadas, histórias da carrochinha, histórias do troncoso.
de assombração, fábulas, casos estranhos, em prosa e em versos, histórias populares, tradicionais, sem autores conhecidos. É o famoso folclore, né? A oralidade, a história que é passada de um para o outro e que ainda, graças a Deus, não se perdeu. Então, e você, na sua casa? Quais são as histórias que são passadas de geração em geração? Converse com seus pais, com seus avós. Eles têm muito a nos dizer dessas histórias. Vamos lá agora para a nossa história? O fragmento de Menino de Engenho, reproduzido a seguir, descreve uma velha contadora de histórias, a velha Totonha ou Totônia, do estado da Paraíba, no Nordeste. Faça uma primeira leitura, eu farei com vocês essa, tá? Então ela não será silenciosa, porém que ela seja muito atenta. Em seguida, releia o texto, agora observando detalhes, avançando lentamente e, quando necessário, recuando, para estabelecer relações com passagens já lidas, ou interrompendo a leitura para consultar o vocabulário. Sublinhe trechos que julgar importantes ou interessantes. Anote dúvidas que surjam na compreensão do texto. Histórias da velha Totonha. A velha Totonha, de quando em vez, batia no engenho. Ela não batia de bater, ela ia lá. Ela visitava o engenho. E era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Troncoso, pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como uma edição viva das 1001 Noites, que é outra história maravilhosa, vocês devem conhecer. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todas as suas personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. As suas histórias, para mim, valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto diante dela. Para este seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por uma perna de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com aquele seu sorriso de avó, de gravura de livros de história. E as suas lendas eram suas. Ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas modulações da sua voz e uma expressão de humanidade nos reis e nas rainhas dos seus contos. O seu pequeno polegar era diferente. A sua avó, que engordava os meninos para comer, era mais cruel que a das histórias que os outros contavam. A velha Totonha era uma grande artista. Subia e descia ao sublime sem forçar as situações, como a coisa mais natural deste mundo. Tinha uma memória de prodígio, recitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa como notas explicativas. Havia a história de um homem condenado à morte. Os sinos já dobravam para o desgraçado que caminhava para a forca. Era acusada por crime de morte. Todos os indícios estavam contra ele. E quando o cortejo passava pela porta da casa da sua mulher em lágrimas, seu filho que mamava tirou a boca do peito e começou a falar em versos. E descobriu tudo, salvando o pai, que ia morrer inocente. Os versos que esse menino recitava, a velha Totonha declamava como uma expressão de dor, de arrepiar. As lágrimas vinham-me aos olhos, com aquele lamento fanhoso de menino de peito a cantar. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações, e muito da vida, com as suas maldades e as suas grandezas. A gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha,
nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando de um engenho fabuloso. Os rios e as florestas por onde andavam, os seus personagens se pareciam muito com o Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. A história da madrasta que enterrara uma menina era sua obra-prima. O pai saíra para uma viagem comprida, deixando a filha que ele amava mais do que tudo com a sua segunda mulher. Quando partiu, encheu a mulher de recomendações para que tivesse todos os cuidados com a filha. Era uma menina de cabelos louros, linda como uma princesa. A madrasta, porém, não queria bem a ela, com os ciúmes do amor do seu marido pela menina. Pegou então a judiar com a bichinha. Era ela quem ia de pote na cabeça buscar água no rio, quem tratava dos porcos, quem varria a casa. Nem tinha mais tempo de brincar com as suas bonecas. Parecia uma criada, com os cabelos maltratados e a roupa suja. Lá um dia, a madrasta mandou que ela ficasse debaixo de um pé de figueira, com uma vara na mão, espantando os sabiás das frutas. E a menina ficava o dia inteiro tangendo os passarinhos com fome. Ela estava com fome, né? As rolas lavadeiras, aquelas que lavam as roupas do Nosso Senhor, vinham conversar com ela. Contavam-lhe histórias do céu. Mas um dia ela se pôs a olhar para o mundo bonito, para o céu azul e a alegria toda do canto dos pássaros. Na sombra da figueira, com aquele mormaço do meio-dia, adormeceu sonhando com o pai que andava longe e com os brinquedos que traria. E os sabiás pinicaram os figos da figueira. Era o que a madrasta queria. Pegou a menina, deu-lhe uma surra de matar e a enterrou ainda viva, na beira do rio. De volta, o pai chorou como um desgraçado com a notícia da morte da filha. A madrasta contou que a menina adoecera desde que ele botara os pés fora de casa. Ai, não houve remédio para a pobrezinha. Uma manhã, porém, o capineiro do engenho saiu para cortar capim para os cavalos. Uma touceira bem verde crescia no meio do capinzal. Ele meteu a serra. Ouviu então de dentro da terra uma voz muito de longe. Pensou que fosse engano de suas onças e meteu outra vez a serra. Aí uma voz doída, como a de uma alma sofrendo, levantou-se numa cantiga. Capineiro de meu pai, não corte-me os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o passarinho picou. O capineiro assombrado correu para chamar o senhor de engenho, e voltaram com a enxada e cavaram a terra. A menina estava verde, como uma folha de mato. Os cabelos crescidos em touceiras de capim de planta, os olhos cheios de terra e as unhas das mãos pretas e enormes. O senhor de engenho chorou, feito um doido, abraçando e beijando a filhinha. No engenho foi uma festa que durou muitos dias. Os negros dançaram coco 2 semanas. Muitos escravos tiveram carta de alforria e amarraram a madrasta nas pernas de 2 poldros brabos. Os pedaços dela ficaram pela estrada fedendo. Depois, sinha Totonha saía para outros engenhos e eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse, com as suas histórias sempre novas para mim, porque ela possuía um pedaço do gênio que não envelhece. Gostaram da história? Muito interessante, né? Essa história é uma versão brasileira adaptada do conto tradicional português Figuinho da Figueira. Então, ela, como é folclórica, passada de geração em geração pela tradição oral, ela é muito importante lá no Nordeste, ela ainda é muito contada. Então, é importante que vocês também a conheçam, tá? Então, agora você vai lá na plataforma, acompanhando o livro, respondendo lá no livro, marcando o seu texto, bem bonito, né? Com
com a cor que você quiser, as partes principais, respondam as questões. Eu darei as respostas de feedback e deixarei em aberto para se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar. Tudo bem? Até a próxima!